nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja. Que você pode dizer isso? Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, ficar de pé nesse momento e declarar: só tu és santo, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, Jesus. Só tu. Somente o auditório vai louvar ao Senhor, dizendo: ouve. Erga sua voz, isso pode ser mais forte. Nós te louvamos, Senhor, porque somente Tu és a resposta que o Brasil precisa. A solução do Brasil não está em governantes, não está nos políticos, não está nos governos humanos. A solução do nosso país é Jesus Cristo. Você concorda com isso? Diga amém. E nós vamos agradecer, porque nós estamos gratos, nós somos gratos pela transformação que Jesus já fez na vida desses irmãos e irmãs, nas nossas vidas. Quantos aqui já foram alcançados por Jesus? Levanta a mão, diga amém. E nós vamos celebrar. Grato sou, louva o Senhor com a gente. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou
posso negar o que eu vi. A minha escolha é crer como cinzas ao vento. Minhas dúvidas se vão. Eu abandonarei, sim. Eu abandonarei os fatos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. você agora vai cantar o canto dos resgatados, aqueles que caminham em direção ao céu de Jesus. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Você é livre, Jesus? O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Ah, mas o inferno perdeu mesmo. Ouve! O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, liberto eu sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Vamos aprender a coreografia aqui junto com o coro? Assim, me levantou. De novo, me levantou. Grato sou. Deixa eu fazer um pedido aqui. Pessoal das bandeiras, abaixa a bandeira um pouquinho, só um pouquinho. Nós vamos fazer com a igreja toda, com a congregação inteira. Você que está aqui à frente, no meio e lá no final. Gostaria de convidar você a fazer essa coreografia junto com o coral da Cristolândia. Vamos fazer? Pessoal da transmissão aí, se puder mostrar essas 5.000 pessoas louvando ao Senhor, vai ser lindo demais. Então louve ao Senhor. 2, 3, 4, 1, e vai! Me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, mas eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, Grato sou. Agora você vai vir assim nas palmas comigo. Pessoal das bandeiras, pode levantar aí. Vamos lá. Você vai cantar assim, ó. Só a igreja. o inferno
inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. Cante. O inferno perdeu mais um. Livre E ele perdeu mesmo. livre sou. Ele perdeu você para o céu. Diga. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Faz junto aqui com a gente, ó. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. Aleluia. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Glória a Deus. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Você pode se sentar em nome de Jesus. Há lugares neste planeta aonde a noite nunca termina. Eu não estou falando da noite no relógio, mas na escuridão da alma. Bilhões de pessoas nascem, crescem, vivem, amam, trabalham e morrem sem jamais ouvir falar no nome de Jesus. O mundo está em escuridão, trevas de violência, de medo, trevas de cultos a ídolos antigos e também modernos, trevas de religiosidade sem esperança. O Brasil conhece essa luz, porque há muitos anos atrás, missionários cruzaram os oceanos para que o Evangelho pudesse chegar até nós. E pela graça de Deus, hoje o Brasil é um país que envia missionários para todo o mundo. Outros povos, outras culturas, línguas que às vezes nem sabemos que existem. E no Brasil, temos missionários que têm ouvido ao chamado do Senhor e têm respondido sim. E a Junta de Missões Nacionais tem trabalhado incansavelmente para que o nome do Senhor seja anunciado a todos os povos e que o Evangelho de Cristo Jesus alcance a nossa pátria. A Junta de Missões Nacionais mantém frentes efetivas entre os povos não alcançados e os povos não engajados, em estados como Bahia, Tocantins, Paraíba, Roraima e Amazonas. Somamos educação, assistência em saúde, formação de líderes, formação teológica, evangelização e a plantação de igrejas multiplicadoras. Há 26 anos, Missões Nacionais atua entre os povos surdos em todo o Brasil. Hoje, sabemos que os surdos não são um público a ser incluído. Eles são um povo a ser alcançado em sua própria cultura. Com os povos ciganos, atuamos em diversos acampamentos. A primeira tenda batista cigana do Brasil nasceu em 2011, na região metropolitana de São Paulo. O trabalho entre os sertanejos é grandioso. São 240 missionários atuando na plantação de igrejas no Nordeste, mas ainda há muito por fazer. Entre os ribeirinhos da Amazônia, somamos mais de 230 missionários dedicados.
A evangelização dos povos indígenas foi um dos primeiros grandes desafios abraçados por missões nacionais. Um trabalho de destaque acontece entre o povo xerente, que já conta com todo o Novo Testamento e partes do Antigo Testamento traduzidos para o seu próprio idioma. Em 2025, iniciamos mais uma frente missionária. Desta vez, entre os quilombolas da comunidade Calunga, em Cavalcante, Goiás. Deus continua chamando, Deus continua enviando, Deus continua sustentando. Se há um povo não alcançado, é lá que nós precisamos estar. Multidões de multidões desejam ouvir as boas novas. Hoje, o Espírito Santo de Deus nos convida a uma reflexão de algo muito profundo. Há mundos dentro do nosso próprio país. Mundos em meio às florestas, nas margens dos rios, no coração do sertão. Mundos em meio aos becos e vielas das grandes cidades. Mundos em meio às comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, surdos, ciganos. Mundos em meio aos dependentes químicos, em meio aos encarcerados, refugiados, crianças invisíveis. Enquanto nós cantamos aqui, há aldeias que nunca ouviram um hino de adoração ao nosso Deus. Enquanto abrimos as nossas Bíblias com liberdade, há línguas que não têm um versículo traduzido. Enquanto acessamos aos templos com conforto, com recursos, há comunidades que não têm uma igreja viva, nenhum missionário para anunciar as boas novas. Hoje, o Senhor nos convida a sair da indiferença. Ele nos convida a sair da zona de conforto e a enxergar o que Ele vê. Um país de múltiplos mundos, muitos povos, muitas línguas, muitas culturas e uma igreja chamada a ir até o último deles. Porque enquanto houver uma aldeia que ainda não ouviu falar de Jesus, um povo que não foi alcançado pelo Evangelho, uma rua sem testemunho, ou uma família sem esperança, a pergunta continuará ecoando: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui. Fique de pé e louve ao Senhor conosco. Repita essa pergunta: como ouvir se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir?
frutos da graça e por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. A voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz, aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nossa sua. Nada pode parar a igreja de Jesus. Cante assim: minha pátria para Cristo, és a minha petição. Minha pátria não termina, eu te dei meu coração. Apressado a formoso, é por ti o meu amor. E teu Deus é céu. Dispense seu favor. Eu vou, com Cristo continua. Eu vou, com Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nossa sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, com Cristo continua. Eu vou, com Cristo vou avançar. De norte ao sul faz brilhar em nossa sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. De norte ao sul nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Você pode se sentar. O Brasil é formado por muitos povos, muitos territórios, muitas línguas, uma seara imensa diante de nós. Os surdos não são apenas um grupo social, são um povo etnolinguístico, com língua própria, cultura própria, identidade própria. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas são surdas, e menos de 1% dos surdos declara fé em Jesus Cristo. Faltam trabalhadores dispostos a aprender o Evangelho na língua deles, a viver em sua cultura, a discipular e a formar comunidades de fé. O Brasil abriga 344 etnias indígenas. Dessas etnias, 164 ainda são consideradas não alcançadas. São povos inteiros sem presença missionária. Muitos deles vivem em regiões onde as portas estão abertas. Os povos ciganos vivem em diferentes regiões do Brasil. Muitos são nômades e vivem em acampamentos e contextos marcados por muita tradição e identidade própria. São mais de 1 milhão de ciganos no país, muitos deles sem acesso contínuo ao Evangelho e sem igrejas contextualizadas em sua cultura. Mas o grande desafio não é apenas chegar, e sim permanecer, construir confiança e anunciar Cristo verdadeiramente.
As comunidades quilombolas estão presentes em quase todo o Brasil. São mais de 3.000 comunidades oficialmente registradas. Apesar de sua força histórica e cultural, cerca de 2.000 comunidades quilombolas ainda não possuem presença estruturada da Igreja de Cristo. E essa seara está diante de nós. Entre os ribeirinhos da Amazônia, o rio é caminho, sustento e isolamento. São cerca de 37.000 comunidades, muitas com acesso limitado ao Evangelho. Uma seara extensa que só pode ser alcançada por quem está disposto a ir. No sertão nordestino, a realidade é extensa e desafiadora. São cerca de 6.000 comunidades espalhadas pelo sertão, com menos de 5% da população evangélica, em um universo de aproximadamente 12 milhões de pessoas. Nos últimos anos, a igreja tem se aproximado de centenas de assentamentos. Isso é motivo de gratidão, mas ainda existem mais de 6.000 assentamentos sem qualquer presença do Evangelho. Quando olhamos para o Brasil, não podemos ignorar os imigrantes que chegam ao nosso país. São cerca de 2 milhões de pessoas, vindas de quase 100 países, muitas fugindo de guerras, perseguições e crises extremas. Nos últimos 3 anos, mais de 1.000 refugiados foram acolhidos em ações como a Vila Minha Pátria. Povos que chegam até nós, mas que ainda precisam conhecer o Evangelho. São poucos os que estão dispostos a ir, poucos os que enfrentam essa realidade. Mas onde há missão, é ali que a igreja precisa estar. Este é o som de quem nunca ouviu falar de Jesus. O silêncio. Nenhuma canção de adoração, nenhuma Bíblia aberta, nenhuma igreja anunciando a esperança. Cada segundo deste silêncio representa vidas reais. O Evangelho é poderoso, a igreja é viva, o chamado permanece. Enquanto houver povos não alcançados, a igreja não pode se calar. Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
povos indígenas do meu país, os ciganos que vivem na ilusão, quilombolas precisam de salvação e os surdos como ouvirão. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelos ribeirinhos e refugiados. Meu Brasil caído não valei, Deus ama você. Tu és Deus, quem sou eu Pra negar o teu poder. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, cante. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me chegou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra. Fique de pé, ô meu Senhor, e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Diga assim: Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus, Tu és Deus. Quem sou eu pra
chegou, a Ele que me resgatou. Toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Está e nunca me abandonará. Toda glória, Tu és Deus. Diga isso. Quem sou eu para negar o Teu poder? Olá, queridos e amados irmãos, eu sou o pastor André, minha esposa missionária Germana, somos os seus missionários e atuamos aqui na Amazônia. E a Amazônia, para nós, é um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. Oportunidade na pregação do Evangelho, na plantação de igrejas em contextos ribeirinhos e indígenas. E para nós, temos visto Deus abençoando e fazendo com que o Evangelho chegue até esses lugares mais longínquos desta região. E temos visto o Senhor trabalhar de formas extraordinárias. Alguns anos atrás foram enviadas 2 missionárias para um local e foram expulsas de lá, convidadas a se retirar. Mas a boa mão do Senhor estava sobre aquele lugar. Um jovem foi alcançado e resolveu dedicar a vida no campo missionário. Alcançou também suas irmãs que vieram para o campo, sua irmã veio para o campo e ali, retornando para essa comunidade, a comunidade do Marajaí, começou a pregação do Evangelho. E nós, há algum tempo, pudemos ver ali a Igreja do Senhor sendo organizada, uma igreja sendo plantada naquele lugar. Nós temos visto Deus transformar oportunidades, transformar lugares através do Evangelho. E vimos ali uma igreja sendo formada, a primeira igreja indígena organizada no Marajaí. Deus tem usado vidas de pessoas simples, vida de homens e mulheres que têm se dedicado. E esses 2 jovens têm dedicado a vida para que o Evangelho chegue nesse local. Há cerca de 10 anos atrás, eu gostaria que você fizesse essa viagem comigo. Numa comunidade, a comunidade do Marajaí. Um lugar simples. Ali o povo Mairuna. Talvez para você que nasceu num lar cristão, talvez para você que desde pequeno teve a alegria de participar dos amigos de missões. Talvez você que em toda a sua vida logo foi ser embaixador do rei, mensageira. Talvez você não tenha dimensão do que é nascer num lar e numa família que não conhece a Jesus. Nós que um dia passamos por isso, digo isso porque eu sou o primeiro cristão da minha casa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é nascer num lar onde a palavra Jesus é apenas lembrada em algumas épocas do ano em que, de maneira muito simples, assim como ela chega, ela vai. Mas 2 meninas, de maneira muito preciosa,
a Jennifer e a Casey, foram desafiadas a ir para o Marajaí, à luz de uma visão missionária extraordinária do pastor Ernesto, pastor da primeira igreja batista em Alvarães, que busca contato com missões nacionais e numa visão extraordinária de avanço, conclama para que ali fossem enviados radicais, pastor Samuel. E as duas primeiras radicais chegam naquele lugar, com alegria e o anseio de um jovem missionário ao ser enviado para o campo. Chegam naquela comunidade, numa comunidade indígena, comunidade do Marajaí. Mas a perseguição religiosa então vem. Nesse contexto onde às vezes achamos que vivemos em um país livre, livre talvez para você, que conhece o Evangelho desde pequeno, mas difícil, como para os nossos missionários que estão lá em Juazeiro do Norte, no Crato, em comunidades ribeirinhas, em comunidades sertanejas, no Alto Sertão, ou até mesmo nos interiores desse país, que quando muitas vezes alguém se converte, a família literalmente isola. Talvez esta é a sua história. Isto é a realidade de Brasil. Aquelas jovens então, por causa da perseguição religiosa, não pôde permanecer. Mas a semente preciosa do Evangelho da graça de Deus ficou no solo de corações, e quando esta semente é lançada, ela nasce, ela cresce, ela prospera e ela frutifica para a glória de Deus. E essa semente prosperou. O Helder se converteu, um jovenzinho, Mairuna, e então ele começa a partilhar o Evangelho. E diante de tudo isso, aquele menino que havia se convertido, ele continua fazendo cultos na varanda da sua casa. Agora, a perseguição religiosa não pode mais expulsá-los, porque ele faz parte do povo. Ele era um Mairuna, e como um Mairuna ele não poderia agora ser expulso. E o Evangelho está florescendo. E fruto deste Evangelho, com a graça de Deus, ele continua pregando, E então, a sua família conhece o Evangelho, e de maneira especial, a sua irmã, a Kelma. Aliado a isso, vem o barco missionário, com você, profissional de saúde, que aceita o desafio de ir lá na Amazônia, começa a atender as pessoas. E aquela comunidade, Dr. Misael, vai sendo impactada pelo Evangelho. E com a graça de Deus, aquela resistência vai deixando de existir. E ali então, uma jovenzinha chamada Kelma conhece o Evangelho, se torna uma radical, uma missionária. E ao seu lado, o Gabriel, que agora, não apenas um radical, o pastor Gabriel, um menino lá de Teresópolis, que ouviu falar dos desafios da Amazônia, o seu coração ficou queimando. Um menino cheio de dons e talentos, mas ele entendeu que tudo isso era para ser usado na obra missionária. Esta assembleia teve a alegria de receber, no hall das igrejas batistas do Brasil, a primeira igreja batista em Marajaí, irmãos. Aquela igreja que, fruto da resistência, não foi capaz de impedir o Evangelho da graça de Deus. E sabe quem está aqui conosco hoje?
eu queria que nós recebêssemos com muita alegria a missionária Kelma e o pastor Gabriel e a Aninha. Eles estão aqui conosco hoje. Essa família linda, irmãos. Pastor Samuel, missionários dos batistas brasileiros, e que com alegria estão ali servindo ao Senhor. Vidas estão sendo impactadas. A pergunta é: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Radicais foram enviados, o evangelho foi pregado, a Kelma ouviu e hoje ela está aqui. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje é o dia de você partilhar com os batistas brasileiros que estão aqui e milhares que estão nos acompanhando. Como você conheceu a Jesus? Conte para nós, nós queremos saber um pouco desta história. Nós queremos ouvir você. Como você foi alcançada pelo Evangelho? Boa noite, irmãos. Como o pastor Fabrício falou, eu me chamo Kelma, sou indígena da etnia Mairuna. E para mim é um privilégio nessa noite compartilhar com os irmãos tudo aquilo que Deus realizou e eu acredito que ainda irá realizar. Então eu não nasci em um lar cristão e eu estou um pouco emocionada. Eu achei que eu não sou tão fácil de me emocionar, mas primeiramente eu quero glorificar ao Senhor pelo privilégio de hoje entender a palavra de Deus e hoje de poder ensinar na minha própria aldeia aquele evangelho que chegou até a mim e transformou. Então, através do projeto Amazônia, que é um projeto de missões nacionais que trabalha com missionários que são enviados para as aldeias indígenas ou ribeirinhas com o objetivo de plantar igreja ou revitalizar. Esse mesmo projeto enviou, no ano de 2011, 2 missionárias. Eu sempre gosto de falar que são 2 meninas corajosas, porque, irmãos, não é fácil, mesmo para quem é do próprio lugar, do próprio estado, não é fácil você ser uma missionária. O Amazonas é um lugar muito inóspito, tudo é muito longe, os rios são enormes, e essas meninas corajosas foram enviadas até Marajaí e lá chegaram. E pastor Fabrício, quando as missionárias chegam em um lugar, o primeiro público que vai até elas são as crianças e os jovens. E nesse ano eu estava nesse meio, né? E quando elas chegaram eu tive curiosidade de saber o que elas estavam fazendo lá em Marajaí, uma aldeia indígena, um lugar distante. 2 meninas dos grandes centros urbanos, uma era americana e outra era lá do Pará. E foram até lá e elas tinham um grande objetivo, que seria plantar uma igreja batista em um contexto indígena. Só para que os irmãos entendam, quanto tempo de Manaus a Marajaí? 2 dias de barco. Consegue dimensionar isso? 2 dias, 48 horas. 2 meninas radicais que aceitaram o desafio de deixar as suas casas. Como ouvirão, se não há? E como pregarão, se não forem enviados? E elas chegaram lá, elas foram falar com o Tuxaua. Nós temos esse diferencial em uma aldeia indígena, que nós chamamos de um líder que se chama Tuxaua. Então, se os irmãos quisessem nos visitar lá na aldeia, nós precisaríamos anunciar quem são os irmãos, quanto tempo vão ficar, de onde vêm. E elas chegaram até esse Tuxaua e falaram que elas realizariam trabalho com as crianças. E lá elas começaram a realizar cultos, EBFs, brincadeiras, e começaram a ensinar juntamente com isso o evangelho. E nesse tempo, o meu irmão mais velho se converteu. Nos cultos, elas fazendo estudos bíblicos do Evangelho de João, e ele se converteu. E até aí estava tudo bem. Tanto que a liderança da aldeia cedeu o centro comunitário para que fossem realizados cultos de domingo, de quarta-feira. Mas a partir do momento em que a palavra de Deus chega em um lugar,
ela começa a fazer a diferença. E lá essa liderança começou a ver e viu que as pessoas, pastor, estavam tendo as suas vidas sendo transformadas, suas vidas estavam mudando. Então, uma outra liderança mais antiga, das primeiras pessoas que formaram aquela aldeia, chegaram assim para a liderança e falaram: eu não sei o que essas missionárias estão ensinando, mas eu vejo que não é algo muito bom. Então eles fizeram uma reunião e lá eles decidiram que elas não poderiam ficar mais lá. Então elas foram convidadas a se retirar da aldeia. Mas o meu irmão já havia sido convertido e elas falaram assim: ô Helder, você vai ficar à frente dos cultos agora. Então você vai dar continuidade aos estudos bíblicos, aos cultos. Nós realizávamos os cultos nos lares, porque não tínhamos templos naquela época ainda. Era um trabalho novo, logo no início. Então elas se retiraram e ele ficou lá na aldeia, trabalhando. Mas eu lembro, pastor, que foi um tempo muito difícil, porque mesmo sendo da aldeia, ele ainda sofreu muita resistência, até da nossa própria família. Na verdade, a resistência maior vinha da nossa própria família. E eu lembro que eles fizeram uma reunião lá, chamaram meu pai e falaram assim: nós soubemos que o seu filho se converteu, mas sabe que nós não estamos alegres com isso. E se nós tivéssemos oportunidade de expulsá-lo daqui, nós também teríamos expulsado junto com as missionárias que nós mandamos embora. Esse relato que você está ouvindo não foi fora do Brasil. Esse relato foi aqui pertinho de nós. Consegue entender? E aí? E depois? Como esta história continuou? E depois, mesmo com a grande perseguição, ele não desistiu. E eu lembro da fé fervorosa que ele tinha, mesmo em meio à perseguição dos líderes da aldeia. Continuou fazendo os cultos, continuou discipulando a nossa família, continuou discipulado comigo. Foi na época que eu me converti também. Ele caminhou junto com a gente, ensinando a palavra de Deus. Depois foi a minha prima e meus outros irmãos. E assim algumas pessoas da nossa família se converteram. E meu irmão teve o chamado missionário em 2012. Ele foi para Manaus, recebeu o treinamento do projeto Radical Amazônia. Terminados os 13 meses, retornou para a aldeia e continuou o trabalho. Continuou evangelizando, continuou discipulando as pessoas que estavam se convertendo. Logo depois, em 2015, eu também recebi o chamado missionário. Mas eu estava com medo de aceitar esse chamado missionário, porque eu nunca tinha saído da aldeia ainda e o treinamento seria em Manaus. Então teria que ir para Manaus, receber o treinamento, e ele ficou lá. Só que o objetivo do treinamento era que eu também voltasse para a aldeia, para juntamente com meu irmão trabalharmos lá na congregação batista lá. Mas Deus já tinha outros planos. E terminado o treinamento em 2015, Deus me enviou para um outro lugar, um outro desafio, que era tão grande que eu fiquei com medo, muito medo na época. E fui para um município próximo lá a Manaus, Manacapuru. Trabalhei lá 2 anos numa comunidade chamada Campinas do Norte, uma comunidade grande, 5.000 habitantes, várias outras denominações. E nós também tínhamos um grande desafio, que era plantar uma igreja batista nessa comunidade ribeirinha. Eu e a minha dupla, Fernanda, que é do Rio de Janeiro também. E nós tínhamos esse grande desafio, com medo. Nós também sofremos algumas resistências de outra liderança religiosa lá. Mas mesmo assim continuamos o trabalho, porque nós tínhamos a consciência e fé no Deus que nos chamou. Se Ele nos chamou, Ele iria nos sustentar e iria salvar muitas vidas que precisavam ainda conhecer a Jesus. Não dá nem para ficar interrompendo, né, irmãos? Nosso coração está ardendo. E como é que o Gabriel apareceu nessa história? O Gabriel apareceu na história em 2018. Só para chegar até o Gabriel, depois dos 2 anos no Projeto Amazônia, que trabalhei em Campinas do Norte, plantamos uma congregação que hoje existe e é um trabalho relevante. Aleluia. Em Campinas do Norte. 2017 chegou, voltei. Aleluia. Plantadora de igreja, irmãos.
retornei para Marajaí, um mês de férias que eu tinha, e eu conversei com a minha liderança assim, pastor, Germana e André, eu não quero trabalhar em Marajaí, porque eu tenho medo, talvez, de ser expulsa, de as pessoas não levarem crédito, porque eu sou apenas uma menina, né? O que as pessoas... Eu estava com medo de realizar o trabalho e que as pessoas não levassem a sério tudo isso, né? Mas mal sabe a gente que o trabalho não é nosso, é do Senhor. A missão é de Deus. Terminado esse tempo, eles falaram assim, durante o mês, você ora, e o que Deus responder, você vai ter que obedecer. E Deus respondia aquilo que eu não queria ouvir no momento. Deus falou assim, você vai ficar aqui. Você vai trabalhar aqui em Marajaí, porque eu que estou enviando você. E se eu estou te enviando, então eu vou cuidar. E eu que salvo vidas, não você. Você é só um instrumento nas minhas mãos. E durante esse tempo, pastor, depois de 2017, 2018, eu orava ao Senhor, que eu queria um grande homem que fosse obediente ao Senhor. Que junto comigo aceitasse o desafio de trabalhar numa aldeia indígena. Então conheci o Gabriel em 2018, lá no acampamento da PIB de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Nos conhecemos, mas só em 2019 que nós assumimos um compromisso de oração. Porque como a nossa líder Germana diz, radical não namora, radical ora. Então oramos... Não, vamos repetir essa frase aí, repete aí. Pega a visão aí, irmão. Ó. Radical não namora, radical ora. Viu aí? Então oramos durante um tempo, casamos em 2021, julho de 2021, nós oramos mais à distância, né? Depois desse tempo casamos e ele aceitou esse grande desafio de trabalhar juntamente comigo lá na aldeia em Marajaí. E graças a Deus, pastor, tem sido um privilégio, tem sido um novo tempo. Quero ouvir agora o Gabriel, queremos te ouvir, Gabriel. Conta um pouquinho para nós essa experiência agora de estar ali. Foi para o Radical, foi plantar a igreja, fez o seu curso no Seminário do Sul. Conta para nós um pouquinho. Pastor, boa noite, meu povo, povo batista, povo bonito, povo missionário, que ama missões. Pastor, como a Kelma disse, em 2018 eu participei de uma viagem do barco missionário. Uma viagem que foi ofertada para os seminaristas lá do Sul, para irem ver os campos, né? O pastor Samuel está ali, ele me carregou junto lá. E aí a gente foi e eu me apaixonei pela Amazônia, me apaixonei pelo campo da Amazonas, né? Eu vi a carência, quanto ainda há muitíssima terra para a gente conquistar lá no norte, no sul do Brasil. Mas Deus me chamou para lá, para o Amazonas, e saí de Teresópolis e ir direto para morar numa aldeia indígena. Só Jesus mesmo que fortalece a gente. Tinha um irmão aqui que estava perguntando como que foi a minha adaptação. Mas eu falei que uma das coisas, quando eu cheguei lá, eu tive que aprender a ser como criança novamente, aprender a viver. Porque tudo que até uma criança fazia lá, eu não sabia fazer, né? Então Deus me capacitou, Deus foi me trazendo juntamente com a minha esposa, porque Deus une mais do que homem e mulher, questão de amor, mas une propósitos para o reino dele. E a gente está junto lá e organizamos a Primeira Igreja Batista ano passado, em julho do ano passado. E fale um pouquinho para nós então da importância da organização da igreja, de tudo isso, desse processo todo. Pastor, a Primeira Igreja Batista em Marajaí tem sido um lugar de luz, né? O povo que habitava em trevas viu brilhar a maravilhosa luz de Cristo, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, né? Nós pudemos ter o privilégio de ver vidas sendo transformadas na aldeia, pessoas que tinham dependências químicas, pessoas que tinham lugares que viviam de formas ruins, faziam coisas ruins, tendo as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Vocês, não sei se passou aqui no concílio, pastor, mas a nossa igreja, 90% da nossa igreja é formada de jovens. Jovens que amam o Senhor. Jovens que fazem daquela igreja uma luz em Marajaí. A juventude que não se cala.
E no concílio deles, eles não responderam nenhuma pergunta daquilo que eles achavam que era, mas eles responderam todas as perguntas biblicamente, como a palavra de Deus diz, né? Meus irmãos, uma história como essa, pastor Fernando, eu pedi, pastor Samuel, que estivesse aqui. Pastor Samuel tem feito diferença na vida desses meninos, de cada um deles. Quero pedir o pastor Jefferson que esteja aqui também com a gente. E de maneira especial, pastor Fernando, o senhor como nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, nós somos muito gratos. Pedi que o irmão viesse para dizer que nós somos uma convenção que temos a alegria de ter no hall de igrejas cooperantes a primeira igreja batista em Marajaí. Glória a Deus. Você pode imaginar o que é isso, irmãos? E este ciclo completo, o evangelho foi pregado, o missionário foi enviado, alguém da terra recebe o evangelho. Dr. Mark Johnson, eu gostaria que o irmão, ao ver essa história, a nossa expressão de gratidão aos nossos pais na fé. Isso é o legado que os irmãos têm nos ensinado. Clinton, isso é o legado que os irmãos, ao passarem o oceano, nos ensinaram a ir, anunciar e ir até a última fronteira. Eu queria que, se a gente pudesse, passaria aqui a noite inteira. Não passaria, irmãos? A gente fazia uma vigília aqui, né? Mas eu queria que a irmã Kelma agora, terminando esse momento, pudesse trazer-nos uma palavra. E eu disse a ela: Kelma, se você pudesse pedir algo aos batistas brasileiros que estão aqui representados. Ó, o diretor da convenção está aqui, ó. Já vamos aproveitar que ele está aqui. A diretoria está toda ali na primeira fileira, ó. E o presidente eleito, cadê ele? Está ali, pastor Rafael estava por aqui. A diretoria que está fechando o seu tempo, a nova está aqui. As igrejas batistas do Brasil estão aqui representadas. Que pedido a irmã faria ao povo batista brasileiro? Eu pediria que nós, como batistas, não só para os irmãos, mas que nós pudéssemos orar por mais obreiros. A seara do Senhor é grande. E o Amazonas é enorme. Como nós vimos no vídeo aqui, são mais ou menos 37 mil comunidades ribeirinhas. E estima-se que 10 mil dessas comunidades não têm presença nenhuma do Evangelho. E de acordo com esses dados, todos os irmãos que estão aqui presentes, o que nós faremos para mudar essa realidade? Então nós precisamos estar engajados com essa missão. Missão de alcançar os povos não alcançados, os indígenas, que muitos não têm contato ainda com outra civilização, e eles carecem ouvir também desse evangelho que um dia transformou a minha e a sua vida. Então nós precisamos nos levantarmos como igreja. Deus é o dono da missão. A missão é do Senhor. E às vezes nós podemos nos perguntar: Senhor, mas nós não temos recursos. Nós não temos recursos, os lugares são muito distantes. Mas nós precisamos nos levantar, porque Deus é o dono da missão. E se Deus é o dono da missão, nós cremos que Deus levantará igrejas. Nós cremos que Deus levantará obreiros, que Deus enviará recursos para que nós possamos ir até os confins da terra, até o Vale do Javari, onde é o lugar onde existem muitas e muitas etnias e tribos que ainda não têm presença nenhuma do Evangelho. Então eu estou fazendo a minha parte, e você? Eu sei que muitos irmãos aqui, muitas igrejas já têm se levantado, já têm orado, têm enviado recursos, têm enviado obreiros, mas nós sempre podemos fazer mais. Nós precisamos olhar com o olhar de Cristo, um olhar que vê além daquilo que nós, seres humanos limitados, podemos olhar. Vamos fazer parte dessa missão. Vamos alcançar o Amazonas, o sertão, o sul, o centro-oeste, para a glória de Deus. Irmãos, imagina, pastor Fernando,
Imagina a coragem daquelas duas radicais. Eu fiquei pensando aqui, você parou para imaginar a coragem daquelas duas meninas? 2 dias de barco para ir para uma comunidade que elas não conheciam ninguém. Como ouvirão, pastor Davidson, se não há? Vamos repetir juntos? Como ouvirão? Pastor Helder, como pregarão se não forem? Nós louvamos a Deus pelas igrejas que enviaram aquelas meninas, porque há pessoas que um dia, pastor Paulo Xavier, foram chamadas para ir. E aí, pastor Carlos, há outros que foram chamados para permanecer, para enviar. Teve gente que foi chamada para ir ao campo, mas há pessoas que foram chamadas para serem enviadores, igrejas enviadoras, pastor João Emílio. Nós agradecemos as igrejas batistas do Brasil. E aí, irmãos, uma das coisas mais belas, e nós vamos ficar aqui, porque esse momento, nós não estamos encerrando esse momento, mas tem uma coisa interessante. Enquanto nós estávamos aqui no culto, pastor Gabriel, um indígena Maiuruna, irmão nosso, mandou uma mensagem, não foi isso? Agora aqui, irmãos. O nome dele é Evandro. Ele reside no Vale do Javari, onde a Kelma falou. Lá onde eu não posso ir, eu não posso entrar. O Evandro passou um tempo na aldeia conosco e ele se converteu. Ele aprendeu o português, ouviu a mensagem do Evangelho, eu em Cristo, entregou a sua vida e disse que queria voltar para a sua terra para ensinar a sua família a palavra do Senhor. E ele mandou um áudio, ele está assistindo, né? Ele mandou um áudio e eu vou tentar colocar aqui para ver. Depois eu traduzo. Jesus Cristo Ele falou: agradeço a Deus pelo povo batista ter falado de Jesus Cristo para mim. Deus abençoe os povos indígenas. Irmãos, isso é extraordinário. Agora, eu queria que você imaginasse uma coisa. A Kelma disse assim: eu tinha medo de sair lá da aldeia. Ela saiu, foi treinada. Irmãos, os dois são alunos do Seminário do Sul do Brasil, formados em teologia. O programa Radical, ele tem todo um caminho de formação, e esse caminho passa pela formação teológica nos nossos seminários. Vale a pena investir nos nossos seminários. Mande os seus vocacionados para os nossos seminários, seminários da denominação. Eles foram formados lá. Agora tem uma coisa que nós vamos fazer juntos agora. Mandébora, sabe por quê? Porque as escrituras dizem que um dia todos os povos, línguas e nações irão adorar o Cordeiro que venceu. E agora nós vamos adorar ao Senhor. Só que nós vamos adorá-lo também juntos. Em qual língua? Então hoje nós vamos aprender a adorar ao Senhor em... Diz aí, Gabriel. Machés. Diga para os nossos irmãos que língua é essa. A língua dos Maiurunas, Machés. Então hoje nós vamos, assim como o povo Mairuna, que recebeu o Evangelho e agora já pode adorar ao Senhor que vive e que reina, nós vamos nos colocar de pé e vamos adorar aquele que é digno de toda adoração, o Cordeiro que venceu, aquele que deve ser exaltado e glorificado, a razão de ser de nós estarmos aqui. Adoremos a Ele. Arashi atona bine atonambo abichobirapane atona arashi atona
sempre. Amém. A Ele a glória, na doença do amém. Um dia, todas as nações irão louvar e reconhecer o Cordeiro que venceu. A missão um dia vai terminar, mas a adoração será para sempre. Mas até que cheguemos lá, a missão continua. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para exaltar ao Senhor. Mas nós somos seu povo redimido, salvo pela graça, comprado pelo seu maravilhoso sangue, para que nós pudéssemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em cima da sua cadeira tinha uma fichinha cinza aí. E se você notar, quando você chegou, talvez você guardou na sua bolsa. Sabe o que é isso? É a grande oportunidade de hoje você lançar uma semente frutífera e participar da adoção dessa família missionária. Olha, eu queria te fazer um desafio. Você pegar essa ficha que está aí e nessa noite você preencher esta ficha. E você pode nos devolvê-la agora aqui, ou devolvê-la. Achou a fichinha? Quem achou, levanta ela aí, por favor. Olha, eu queria que você soubesse que esse casal aqui faz parte de um time que hoje são mais de 1.200, pastor João Emílio, espalhados por esse Brasil, e que são cuidados, amados e sustentados pela sua oferta, a oferta da sua igreja. Eu queria desafiar você agora. Você ouviu que são 2 dias para chegar lá? Agora, se nós tivéssemos uma lancha rápida, daria para chegar em quanto tempo? 12 horas. Não. O que é isso? De 2 dias, dá para chegar em quanto tempo? 12 horas. Uau! Imagine aquele trajeto que nós iríamos fazer em 2 dias. Numa lancha rápida, a gente pode fazer em quanto tempo? 12 horas. Entendeu por que nós estamos sonhando comprar uma lancha rápida esse ano? Eu queria desafiar você hoje, nessa noite, a dar uma oferta especial, para que mais famílias sejam... Olha, irmãos, dá uma olhadinha aqui em cima. Olha aí, pastor Carlos Elias. Irmãos, 40 lugares... Lugar para atendimento médico, velocidade superior, capacidade aumentada. Isso aqui nós vamos cortar essa Amazônia, irmãos. Nós vamos agarrar firme, irmã Deise. Eu queria desafiar você hoje, a sua igreja, meu irmão. Pastor, eu queria desafiar a sua igreja hoje a adotar esse casal de missionários como missionários da sua igreja. E eu queria desafiar você a entregar uma oferta ao Senhor hoje. Há um time lindo aqui que vai estar posicionado. Nós vamos cantar uma canção, e enquanto nós cantamos essa canção, eu queria desafiar você a falar com Deus agora. E aí eu preciso te contar uma história. Tem uma irmã lá na nossa igreja, pastor João Emílio, tem uma irmã lá na nossa igreja. Esse ano nós queríamos fazer um desafio, a maior oferta de missões de todos os tempos. Ela disse assim: pastor, eu quero vender todos os ovos que as minhas galinhas botarem para missões. Eu disse: está fechado. Nós estamos pegando qualquer negócio para a gente chegar lá. E aí ela me disse uma coisa, que nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, as galinhas elas botaram o dobro do que elas botaram, irmãos. Irmãos, foi uma bênção. Nós alcançamos o maior alvo lá no nosso contexto da nossa história. Sabe por quê? Porque gente de fé botou galinha para botar para missões.
que você está disposto a colocar nas mãos do Senhor? Irmão Josias, nós vamos alcançar o Amazonas, irmão Josias. Maxiane, em nome de Jesus. Enquanto a gente adora, olha para esse casal e hoje faz o seu pão aí, adota esse casal na sua família, adota essa família em oração, em cuidado. Ó, pastor Gabriel, a Kelma e a boneca Aninha, que ela disse para mim que eu sou boneca, pastor. Vamos adorar Jesus e consagre a sua oferta. O Pix vai ser projetado, a oferta para o barco é final 04. Lança uma semente de fé, irmãos. Está faltando ainda cerca de 20% daquilo que é o orçamento do barco. Nós queremos alcançar aqui nessa noite. Quero desafiar você, para que Deus nos permita agora em fevereiro assinar o contrato, e até o final do ano, essa embarcação já está navegando lá no Marajó, lá no Amazonas, para alcançar mais comunidades para a glória de Deus. Adoremos ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme tua palavra, e enche-me até que em mim se encaixe só a ti. Quebranta o meu coração, transforma-me, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça ao Senhor, usa-me. Você pode se sentar. Talvez esta noite, durante todo o tempo, você ficou se perguntando o que estava sendo construído aqui. Vem cá. E durante todo o nosso culto hoje, você ficou de maneira muito especial. Opa!
olhando a irmã Isabelle, que é artista plástica, que o Senhor tem abençoado a vida dela. Você é de qual igreja, filha? Sou da Igreja Cristã Casa Farol. Ah, Deus te abençoe. Obrigado por vir nos abençoar aqui. Você consegue ver essa pintura que ela fez aqui durante toda a noite? O que essa pintura está representando? O quê? A volta? A volta? A volta? Você lembra o que nos diz Mateus 24:14? O texto de Mateus capítulo 24, verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as nações. Então, olha, uma coisa que nos chama a atenção nessa bela arte, e no texto que nós lemos nessa noite, e nós assim terminaremos, Jesus não disse que Ele voltaria quando o mundo necessariamente estivesse pior. Jesus não disse que o seu retorno teria relação apenas quando os sinais fossem visíveis. Mas Jesus disse que a sua volta teria uma relação muito íntima quando o evangelho alcançasse a todas as, e o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Há dezenas de povos não alcançados, e muitos deles estão aqui no Brasil. Vimos aqui mais de uma centena de povos indígenas que ainda não têm a Bíblia traduzida. Nós estamos falando dos quilombolas, nós estamos falando dos indígenas, e algo nos ensina muito, de maneira especial nesta noite. Este relógio da volta de Jesus tem uma relação com a missão. Cada povo, pastor Heber, não alcançado, representa, pastor Diogo, não é apenas, irmãos, um desafio geográfico, mas é uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade da igreja de Jesus. Irmãos, o prefeito e o governador desse estado veio aqui e entregou para nós o quê? Entregou para nós o quê? Esta mesmas chaves, daqui a algumas semanas, será entregue a outras pessoas. O que é que nós estamos fazendo com estas chaves nas mãos, esses dias que nós estamos aqui? Você recebeu aí também uma ventarola. Pega essa ventarola agora. E tem uma coisa que você vai receber agora aí também. Nosso time vai te entregar algo muito especial. Existe algo que marca a Bahia. Você já deve estar assim escandalizado com o que vai chegar aí na tua mão. Fica tranquilo, acalma teu coração. Essa aqui é aquela que verdadeiramente é daquele único que pode dar um bom fim, que o nome dele é Jesus. Só que essa aqui, tu não vai fazer 3 pedidos não. Essa aqui, tu vai apresentar o evangelho para 3 pessoas. Ela vai chegar aí na tua mão. Você vai notar que ela tem esta expressão: Jesus transforma. Mas ela também tem aqui os 4 elementos do plano de salvação. O X, que mostra o homem afastado de Deus por causa do pecado. O coração, que apresenta quando nós conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e esse coração foi afastado do Senhor, nossa vida por causa do pecado, mas Cristo deu a sua vida na cruz em nosso lugar. É mais uma maneira de você apresentar o plano de salvação aqui esses dias. Você não vai fazer 3 pedidos e vai ficar esperando que ela caia do seu braço, não é isso não.
você vai pegar esta fitinha e durante esses dias, até domingo, você vai apresentar o Evangelho para pelo menos 3 pessoas, com essa fitinha e com a ventarola que está aí na sua mão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós que ansiamos esta volta, precisamos entender de algo muito especial. Irmãos, nós já vamos concluir esse culto. Irmã Elvira, representando aqui, dirigindo por parte da nossa, como a presidência, dirigindo este culto, vai estar orando. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: o atraso. Muitas pessoas perguntam, por que Jesus ainda não voltou? O atraso não está no céu. Guarda isso no teu coração. O atraso, quando o Evangelho for anunciado a todas as nações, então, quanto nós estamos trabalhando para que este fim chegue logo? Ou melhor, para nós o começo de uma eternidade, para sempre com Ele. Eu quero lhe dizer uma coisa e nós vamos terminar nesta noite. Muitas vezes a igreja, eu e você, não temos sido obedientes em cumprir a grande comissão, em cumprir e anunciar o nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a repetir comigo: como ouvirão? Como ouvirão? E como pregarão? Mas a Bíblia diz que quando esta missão for concluída, Pastor Elias Aragão, então virá o fim. Por um minuto, agora eu gostaria que você pensasse numa coisa. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Irmã Elvira vai vir orar agradecendo ao Senhor pela oferta. E depois eu quero te convidar para pensar em algo muito importante para nós terminarmos a nossa celebração logo após a oração da irmã Elvira. E ela vai orar. E eu quero te contar uma última história para nós concluirmos o culto dessa noite. Obrigado, pastor Fabrício. Antes de orar, ainda estamos nessa sessão cumprindo apenas um protocolo de anunciar o resultado da votação da secretaria. A irmã Elvira, vice-presidente, vai ler os 4 nomes que foram eleitos para a secretaria da Convenção Batista Brasileira. Resultado da votação das secretárias da Convenção Batista Brasileira por esses 2 anos seguintes. Primeira secretária, Magnoneide Matos da Silva, Bahia. Segunda, Débora Fernandes Xavier, Espírito Santo. Terceira secretária, Gemina Oliveira Caetite, São Paulo. Quarta secretária, Ana Caroline da Silva Martins, Rio de Janeiro. Vamos orar. Vamos orar. Uma festa para a glória do Senhor. E assim encerramos a nossa 7ª sessão da Convenção Batista Brasileira. Oremos. Obrigada, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, tão abençoado dessa noite missionária. Agradecemos, Senhor, porque nosso coração, o coração dos batistas brasileiros, temos missões, Senhor, e queremos levar o Teu Evangelho nos estados do nosso Brasil. Amém. E até os confins da terra. Amém. Visita, Senhor, a cada missionário neste momento, suas famílias,
Dê força, Senhor, para que eles possam receber as misericórdias do Senhor, que são grandes, ali naqueles lugares que eles estão do nosso Brasil. E usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu queria pedir você que não se mova de onde você está. Eu queria só que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos e imaginasse comigo. Fica de pé e fecha seus olhos agora. Por favor, irmã Débora, deixa esse quadro aqui, só mais um pouquinho, sem nenhum problema. Pela última vez eu queria que você olhasse para esse quadro agora, que nos diz: Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Agora feche seus olhos. Eu queria que você imaginasse comigo agora a seguinte cena. É sexta-feira, você está voltando para casa, depois de uma semana de trabalho difícil, uma semana de trabalho árdua. Muitas coisas aconteceram. Você entra no seu carro, entra no seu ônibus, e você começa agora a pensar como vai ser aquela noite, chegar em casa. E naquela semana você está com uma notícia terrível e você precisa compartilhar para sua esposa. Você está voltando para casa agora. E aí de repente, naquela expectativa de chegar em casa, você começa a ver os carros parando. E você não entende, a cidade está parando. Você começa a ver as pessoas parando nos seus carros. E os carros começam a se encostar lado a lado. E você começa a ver as pessoas descendo dos carros. E de repente você para o seu carro, ou você desce do ônibus, e você começa a ouvir um som inigualável. Você começa a ouvir um som, um coral que você nunca ouviu igual. Você começa a ouvir o som de um grande coro adorando ao Cordeiro. Santo, 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 santo. E você fica impactado, e você olha, e de repente Ele virá sobre as nuvens com grande poder e com grande glória, para buscar a sua igreja, para estar para sempre com Ele. E este povo, o povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, que cumpriu a sua missão. A missão terá um fim, mas a adoração será para sempre. A exaltação ao Cordeiro que venceu, aquele que nos salvou, não porque merecíamos, mas pela sua graça. E aí nós vamos voltar para estar para sempre com Ele. E há um hino que para nós representa isso de maneira muito especial. E ele diz: vencendo. Vamos terminar esse culto com as nossas bandeiras ao alto, e como povo de Deus, marchando na ardente expectativa que nós vamos muito breve encontrar com Ele, para passarmos a eternidade na glória. Vamos adorá-lo, porque vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Deve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus.
sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governar. Aleluia! Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. As nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juizão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor.